Questão 30. A circunferência de centro A abaixo contém os pontos BE, GH e F. Além disso, sabe-se que as cordas GH e EF são perpendiculares ao segmento AB. O ponto D é o ponto médio de AB, quer dizer que o ponto D está no meio aqui de AB. AC vale 5 raiz de 3, AC 5 raiz de 3 milímetros e AB 10 milímetros, AB 10 milímetros. A área sombreada é, então ele quer saber a área sombreada, essa área cinza escuro aqui. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que tentar enxergar como que a gente vai poder chegar nessa área, tendo que a gente tem circunferências e temos aqui o raio da circunferência, né, que é AB, é o raio. E nós temos aqui que AC vale 5 raiz de 3. Aqui, nós temos que pensar o seguinte, você tem que ver que o ponto A aqui, que é o centro da circunferência, AE e F, aqui vai formar um pedaço aqui dessa área total dessa circunferência. Uma área total que aí você vai ter que calcular e eliminar algumas áreas que a gente tem aqui. Se você tiver essa área total e eliminar esses dois triângulos, eu vou até desenhar aqui um triângulo, esse triângulo aqui e o triângulo de baixo, e eliminar essa áreazinha branca aqui, eu consigo saber a área desejada, a área sombreada. Então aqui já desenhei um triângulo, onde eu tenho aqui, ó, A, D e E. É esse triângulo aqui. Nós temos algumas informações dele no problema. Como que a gente sabe quanto vale AD? Sabe. E quanto vale AE? A gente também sabe por quê? Porque é o raio da circunferência. Aqui é AB. Então a gente sabe que aqui vale 10. Porque AB vale 10. Foi dado aqui. E aqui vale 5. Mas por que vale 5? Porque ele fala que o ponto D é o ponto médio de AB. Então, se o ponto D é o ponto médio, se aqui é 10, aqui então AD é 5. Então nós temos aqui um triângulo que tem dois lados definidos já. Então o terceiro a gente consegue encontrar utilizando Pitágoras. E também, lembrando que a gente precisa saber quanto vale essa área total desses pedaços aqui tudo, ó, onde envolve esse arco todo, um arco EF, e eu tenho um ponto A, e aqui eu corto aqui, ó, todo esse pedaço. Nesse caso a gente vai ter que saber quanto vale o ângulo. Se a gente souber esse ângulo, a gente consegue determinar esse pedaço. Fazendo uma proporção aqui, sabendo que o ângulo total de uma circunferência é 360 graus. Como a gente consegue achar esse ângulo? Nós temos o triângulo formado aqui. Então, eu consigo achar esse ângulo. Como? Aqui, ó, cosseno inverso desse ângulo é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a cateto adjacente é 5, a hipotenusa vale 10. Então, esse ângulo aqui, o cosseno dele vale meio, né? Então, o cosseno dele vale meio. Se o cosseno dele vale meio, quanto que é esse ângulo? 60 graus. Lembrando que a gente tem que saber pelo menos os principais. O de 30, 60, 90, né? Os principais. 0, 30, 60, 90, 45 também. Sabendo esses daí, a gente já consegue resolver as questões. Lembrando que cosseno de 60 é meio. Então, agora a gente vai fazer o quê? Determinar qual é a área total da circunferência. Bem simples, que é só lembrar da fórmula que é πr ao quadrado. O r vale 10, então é πr ao quadrado, 10 ao quadrado, 100π. É a área total da circunferência. Nós temos a área total, nós temos o ângulo aqui, ó, desse triângulo, AED. 60. Se aqui é 60, lembrando que temos um triângulo idêntico com lá de baixo, então é 60 também. Então 60, 60, 120 graus. Com isso a gente já pode fazer a proporção, sabendo que 360 graus a gente vai ter uma área total de 100π.
A área total de 100π. Mas eu tenho 120 graus aqui, ó, entre AE e AF. Então, 120 graus. Qual é essa área? Desse pedaço aqui todo, ó. Desse pedaço aqui, ó. Só fazer a divisão aqui, 360 por 120 vai dar 3. Então, com isso eu tenho que EAF, que é essa área toda aqui, ela é 100π sobre 3. Então aqui eu tenho quanto vale a área EAF. Agora, a gente vai ter que achar também esse lado, ED. Porque a gente vai precisar eliminar depois, mais à frente, essa área aqui. Então é necessário saber ED. Utilizando Pitágoras a gente vai conseguir achar, porque nós temos hipotenusa, um cateto. Então a hipotenusa vale 10, 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é igual a outro cateto ao quadrado. Aí você vai passar o 5 subtraindo, 5 ao quadrado subtraindo, então eu vou ter 100 menos 25, né? Lembrando que tem que elevar ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, subtraindo 25, você vai fazer subtração, vai dar 75, e vai tirar a raiz de 75, e vai ficar em 5 raiz de 3, porque aqui é 25 vezes 3, raiz de 25 é 5. E o 3 não tem raiz exata, então fica dentro da raiz. Então aí ficou o ED como 5 raiz de 3, que é esse lado aqui. Aí, dessa forma, a gente pode calcular a área desse triângulo, que é base vezes altura, que é a base é 5, a altura é 5 raiz de 3, sobre 2. Então, 5 vezes 5 raiz de 3 vai dar 25 raiz de 3 sobre 2. Porém, a gente tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Então, só multiplicar por 2. Então, você vai ver que é 25 raiz de 3 é essa área aqui, ó, formada por esses dois triângulos. Essa área branca aqui, formada por esses dois triângulos, é 25 raiz de 3. Legal, então a gente já tem algumas informações agora. Temos essa área aqui dos dois triângulos, temos a área também formada por esse segmento da circunferência, com um ângulo de 120 graus. Agora a gente vai para determinar, a gente tem que determinar essa áreazinha pequena. Então a gente vai ter que pensar esse outro triângulo agora, que é o triângulo ACG. Nós temos quanto vale AC, que foi dado aqui, ó, 5 raiz de 3. E o AG a gente sabe que é 10, porque é o raio também, o AG. Então o raio é 10 e o AC foi dado do problema, que é 5 raiz de 3. Aí a gente consegue fazer a mesma coisa para poder determinar, que é o quê? Você vai fazer cosseno desse ângulo aqui, que é 5 raiz de 3 sobre 10. Neste caso, você vai ter que simplificar e vai dar raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, o ângulo, nesse caso aqui, é 30. Se é 30, você tem que pensar da mesma maneira. Se eu tenho 30 graus aqui, lembrando que eu tenho um triângulo em cima e um triângulo embaixo, então um ângulo total de 60. Então, essa área é formada por A, G, passando pelo B, aqui H e voltando no A, essa área toda, você consegue saber se você sabe que aqui o ângulo todo é 60 graus. Então você tem que 360, que é o todo, é 100π, 60 graus é o GAH. Então nós temos aqui, você pode dividir aqui, vai dar 6, né? Então vai ficar 100π sobre 6. Você pode simplificar, vai dar 50π sobre 3. Temos a área. Agora nós vamos ter que tirar esses dois triângulos, né? Quanto vale a área desses dois triângulos? A gente vai ter que mais uma vez determinar aqui, ó, CG. Mais uma vez Pitágoras. Eu tenho que hipotenusa vale 10. Um cateto vale 5 raiz de 3 ao quadrado, mais CG. E eu vou elevar isso aqui ao quadrado. A gente já fez essa conta aqui anterior, que vai dar o que, ó? 75, né? 75, levando isso aqui ao quadrado, então
eu vou ter sair menos 75, passando para o outro lado, subtraindo. Eu vou ter que, vai dar 25. Então, eu vou tirar a raiz de 25, então CG vale 5. CG vale 5. Aqui eu tenho 5 raiz de 3. Então, é só calcular a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. 5 raiz de 3 vezes 5 sobre 2. Vai dar 25 raiz de 3 sobre 2. Lembrando também que são dois triângulos. Então, você vai multiplicar isso aqui por 2, você vai ficar como 25 raiz de 3. Então, aí eu vou ter o quê? Que essa areazinha pequena aqui, que eu chamei de A1, ela é igual à área desse pedaço de pizza aqui, né? Desse AGH, ou GAH, menos o quê? Os dois triângulos, que é 25 raiz de 3. A soma dos dois triângulos, esses dois triângulos aqui. Exatamente esses dois triângulos idênticos a esse daqui. Então, você fazendo essa soma dos dois triângulos, você tem 25 raiz de 3. Você vai subtrair dessa aqui, que a gente já calculou que deu 50π sobre 3. 50π sobre 3 menos 25 raiz de 3. Acabou aqui. Nós temos essa área A1, que é essa areazinha pequena. Então, agora, para a gente resolver o problema num todo, nós vamos ter que fazer o quê? A área sombreada, que ela é o quê? A área desse pedação aqui de pizza, você imaginando um pedaço bem grande agora, que é o EAF, que vale 100π sobre 3, menos 25 raiz de 3, que esse 25 raiz de 3 aqui é os dois triângulos brancos, né? Que a gente fez primeiro aqui, ó. Essa parte aqui, ó, esses dois triângulos brancos aqui. Menos essa parte, né? E menos ainda essa parte aqui, que é o A1. Então, eu vou pegar esse pedação todo, vou tirar essas duas áreas brancas que ficaram. E aí vai sobrar para mim a área sombreada. Então, aqui, esse valor eu tenho, que é 100π sobre 3, que está calculado aqui. É o 25, menos 25 raiz de 3, menos A1. O A1 eu terminei, que é 50π sobre 3, menos 25 raiz de 3. Lembrando de botar o parênteses, né, que ele está um menos na frente. Então, na hora que eu vou fazer essa subtração, eu vou colocar esse menos aqui, esse cara vai virar mais. E vai poder cortar com esse cara, né? Vai dar zero aqui nesse caso. E eu vou ter que só subtrair, então, o 100π sobre 3 menos 50π sobre 3, que vai dar 50π sobre 3. E dá a letra E. Então, a alternativa correta é a letra E.